No dia 5 de novembro, os estadunidenses vão para as urnas para decidir quem vai ser o novo presidente ou a nova presidente dos Estados Unidos. Mas, de novo mesmo, não tem muita coisa. Assim como aconteceu no Brasil em 2022, os candidatos da corrida eleitoral são velhos conhecidos, figurinhas repetidas e rivais nas urnas em 2020. O republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden. Depois de 4 anos, o candidato derrotado e o atual presidente se reencontraram no debate que foi da CNN. E aí a gente teve falas confusas e desconexas do Biden e velhas propostas conservadoras do Donald Trump. E o resultado final do debate preocupou o eleitorado, principalmente do Partido Democrata. Em poucos minutos, capas dos principais jornais do país e do mundo estamparam a decepção com o desempenho do Biden, incentivando até a desistência dele. Somado a isso, Trump despontou nas pesquisas e obrigou a oposição a se reorganizar e passar a cogitar nomes para substituir o Biden. Entre os principais nomes estão a Kamala Harris, atual vice-presidente do país, e até a Michelle Obama, esposa do democrata e ex-presidente Barack Obama, que sempre diz que não tem intenção nenhuma de entrar para a política. Sexta-feira, 5 de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. Aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada. A gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Tem um contexto muito importante que são as eleições nos Estados Unidos. A gente teve o primeiro debate entre o Donald Trump e o atual presidente, o Joe Biden, e muitas coisas foram reveladas. O cenário parece que virou de ponta cabeça. Eu vou conversar mais uma vez com a Heloísa Vilela, nossa querida jornalista aqui da casa do ICL Notícias, que tem tanta experiência na cobertura dos Estados Unidos e né, Elo, quantos debates, quantas eleições dos Estados Unidos você já cobriu? Bem-vinda. Se você não fizer as contas, eu vou te contar que a primeira eleição que eu cobri foi a do Bush pai. Olá. Então, por aí você tem uma ideia. São umas 7 eleições, eu acho, que eu acompanhei lá nos Estados Unidos. Ou seja, essa tá bem diferente de todas, viu? Tá bem diferente e a gente vem conversando desde quando estava se formando ainda um cenário bem embrionário das eleições americanas, né, dos Estados Unidos. E agora, acho que a pergunta que todo mundo quer saber para começar a nossa conversa, a partir desse primeiro debate que a gente teve, tem uma pressão muito grande no entorno do Joe Biden. Até dentro do Partido Democrata. A gente vai desmembrar isso, falar em detalhes sobre isso. Mas ele vai sair ou não vai? Ele pode ser substituído nas eleições dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Elo? Essa é a grande pergunta. Isso é um dos pontos que faz essa eleição ser totalmente diferente, porque eu nunca vi um candidato ser trocado tão em cima da hora. Faltam menos de 2 meses para a convenção do Partido Democrata, que sacramenta o nome do candidato. E agora a pergunta que todo mundo precisa responder é essa: se ele fica ou se ele não fica. E para você ter uma ideia da pressão que está sendo exercida sobre o Joe Biden, hoje saiu uma capa de uma revista que bota um andador de idoso com aquele brasão da presidência dos Estados Unidos, uma coisa de muito mau gosto, muito ofensiva, inclusive. O New York Times fez uma outra capa, um pouco mais discreta, né? Mas também muito reveladora. Ela mostra uma foto na capa do jornal do Joe Biden de costas, se retirando de uma situação dentro da Casa Branca. Recado tá dado. E uma coisa que eu nunca tinha visto também, Gabi, foi assim, os editoriais de jornais e revistas pedindo ao Biden que deixe de ser o candidato e passe para outra pessoa. Nunca tinha visto isso em 35 anos de cobertura da política dos Estados Unidos. Os jornais lá e revistas, você sabe disso, mas para quem está nos acompanhando, é muito comum
eles se declararem o voto para candidato a presidente, para candidato a governador, o editorial, né, o conjunto, o corpo editorial do jornal, faz um artigo dizendo nós apoiamos fulano, nós apoiamos ciclano, mas pedir para trocar um candidato é a primeira vez. E isso tudo é consequência do debate que foi horrível, Gabi, foi muito ruim. Eu queria que você trouxesse um pouco sobre o debate, Elô, porque foi também utilizado, claro, o Donald Trump usou essa questão da saúde, dizendo que o Joe Biden está fragilizado, usou isso contra ele. E é claro, a gente sabe que a arma da extrema-direita e do Donald Trump são as fake news também. Então, ele usou as fake news, a gente já esperava, mas o fato é que o Joe Biden se mostrou mesmo como um candidato sem nenhum vigor e o Donald Trump estava no extremo oposto, né? Então isso chamou muito a atenção e acabou gerando toda essa pressão no entorno dele. Então queria que você trouxesse um pouco do que te chamou mais atenção quando você acompanhou esse debate entre os dois. Olha, primeiro que foi um debate quase 2 meses antes da convenção do partido. Isso também nunca aconteceu. E foi, aparentemente, iniciativa do Partido Democrata antecipar esse primeiro debate. Por quê? A gente não sabe. Agora, com essa discussão toda, fica até no ar a dúvida se o partido não estava querendo testar o Biden, né? E ver se ele está aguentando ou se ele não está aguentando. Pode até ser. Agora, o Biden, obviamente, não conseguiu completar várias ideias durante o debate, não conseguia chegar ao fim da frase, se perdia no meio do caminho. A gente que estava olhando ficava aflito, sabe aquela coisa que tem vontade de se esconder debaixo da cama de vergonha alheia? Foi Total. exatamente isso. E foi tanto, Gabi, que o Trump nem tripudiou em cima do Biden. Só teve um momento que foi tão horrível que quando o Biden parou de falar, o Trump falou, eu não entendi essa última frase dele, eu acho que nem ele entendeu o que ele estava falando. E foi a única coisa que ele fez, assim, para chamar a atenção da incapacidade do Biden de fechar as ideias, de completar, dizer o que ele queria. Ele podia ter feito muito mais. E eu acho, depois que passou, a gente fica analisando as notícias, né? Eu acho que eles já esperavam uma situação ruim do Biden e eles não queriam dar a impressão de que era o Trump que estava fazendo isso acontecer. Ou seja, tipo assim, deixa ele se fritar sozinho, para não ficar a gente, do lado republicano, com a pecha de quem está fazendo algo para aproveitar a idade, a dificuldade dele, para não ficar pior para eles, porque a diferença de idade é muito pouca, são só 3 anos entre um e outro, de fato. Então, o que a gente sabe é que existe um desânimo geral com relação aos dois candidatos. Então, o Trump, para não piorar para o lado dele, achou melhor deixar o Biden se enforcar sozinho. Mas foi dificílimo de assistir esse debate. E foi de fato o que aconteceu. E aí depois o Joe Biden, ele veio a público agora e disse: eu quase dormi durante o debate. Admitiu que realmente ele estava numa situação de fragilidade durante o pronunciamento dele, o debate dos dois. E também uma outra coisa que aconteceu foi que ele disse justamente que ele quase dormiu porque estava fazendo muitas viagens e não deveria ter feito, né? Deveria ter se preparado melhor para o debate, mas acho que acabou realmente ficando sem justificativa, né, Lu? Pois é, Gabi, inclusive a porta-voz da Casa Branca disse numa coletiva que o Biden estava com jet lag por causa de viagem internacional. Acontece que a última viagem dele tem mais de uma semana e que também ele estava com gripe, se curando de uma gripe. Não colou muito, não. E, de fato, ele, ao que tudo indica, está com uma dificuldade cognitiva mesmo. Exato. E aí, como é que tem sido no entorno do Joe Biden, Elo? Eu quero saber. E tem uma questão familiar importante da Joe Biden, a gente estava conversando até nos bastidores antes da entrevista conversar, e você pontuou essa questão familiar. Por enquanto, a Joe Biden continua, a família dele quer que ele continue nessa disputa, né? Por que isso é importante nesse componente das eleições e do Joe Biden manter a candidatura dele?
A Jill tem um papel muito importante na vida do Joe Biden, porque ele, quando era muito novo, recém-eleito, ele perdeu a mulher e duas filhas, se não me engano, num acidente de carro. E os filhos dele sobreviveram. E ele ficou num período muito difícil, muito deprimido. E foi depois que ele conheceu a Jill Biden e casou com ela que ele diz que ela deu a ele de volta o direito de sonhar. Então a vida dele mudou muito, ela tomou conta dos filhos, ela realmente tomou conta da família e reergueu o Joe Biden. Então a opinião dela é muito importante. Ele quase foi candidato a presidente lá em 88 e ele acabou largando porque surgiu uma história de que ele teria falsificado a história dele na universidade e aí ele defendeu isso com muita força, que não foi isso, mas aí começaram a surgir plágios nos discursos dele de campanha. E ele acabou desistindo, entregando e pensando que se tivesse que ser, seria mais tarde e tal. E ela ficou muito revoltada, disse que ele tinha que vencer, que ele tinha que lutar, enfim. Então pode ser que essa história pregressa também esteja pesando um pouco agora na decisão dela de aconselhá-lo a permanecer na disputa. Porém, a situação em torno dele está ficando muito complicada. Por quê? Se você começa a ver muita matéria saindo nos jornais que são baseadas em vazamento de informação de dentro da Casa Branca, de assessores dele, dando conta das dificuldades dele no dia a dia e levantando dúvidas se ele devia continuar, então é porque dentro do círculo mais íntimo também já existe muita dúvida. E abertamente a gente já tem algumas declarações fortes de 2 deputados federais pedindo a ele que saia, do dono da empresa Netflix, que é um grande financiador de campanha, pedindo a ele que ele saia também. O Jimmy Claiborne, que é um cacique do Partido Democrata na Carolina do Sul, que garantiu a candidatura do Biden na outra eleição, levantou dúvidas também, começou a falar que apoiaria a Kamala Harris e até a Nancy Pelosi, que é uma pessoa de idade bastante avançada, foi presidente da Câmara há anos, levantou a pergunta dizendo que é justo perguntar se o que ele apresentou no debate foi uma coisa pontual de um dia só ou se é uma situação que ele está enfrentando rotineiramente, também levantando dúvidas a respeito da saúde, da condição dele de levar adiante essa candidatura. Isso é importante. E para a Casa Branca também, tudo isso gera uma preocupação. Eles já se pronunciaram dizendo que o Joe Biden não vai desistir da candidatura, mas a gente sabe, e toda a imprensa internacional também está acompanhando, que existe uma pressão muito grande. Tem pesquisas saindo a respeito disso. Eu quero saber também, dentro do Partido Democrata, existe esse racha já, né? Tem quem queira que o Joe Biden dê lugar a uma outra pessoa, a um outro candidato, mesmo a essa altura do campeonato, e já existe um racha dentro do Partido Democrata, Elu. A gente falava da última vez que a gente conversou aqui num detalhe sobre as eleições nos Estados Unidos, como é que as manifestações nas universidades dos Estados Unidos pró-Palestina estavam afetando a imagem do Joe Biden, principalmente. E esse também é um fator dentro do próprio Partido Democrata, né? Porque tem um bloco ali do partido que está do lado da questão palestina. Então, eu quero te ouvir de como que está em relação à condição do Biden também e como que isso se junta dentro de todos esses componentes de um racha que existe lá dentro agora, né? A situação é super complicada. Para você ter uma ideia, o Michael Moore, o cineasta, é uma pessoa que acompanha a política muito de perto e tem acertado muito nas coisas que ele tem dito nos últimos ciclos eleitorais. E ele disse ali por volta de abril que o Biden ia perder essa eleição por causa do apoio irrestrito que ele deu a Israel nessa situação do genocídio lá em Gaza. Então, dentro do Partido Democrata, a gente não tem quase ninguém. A gente talvez tenha 2 representantes em Washington do Partido Democrata que defendem a causa palestina. Os demais, o máximo que eles conseguem fazer é condenar as ações, o exagero de Israel
nesse enfrentamento lá na faixa de Gaza. Elô, tem um outro ponto importante, dois, na verdade, porque são duas pesquisas. A pesquisa que saiu pelo New York Times e Siena College, mostrando uma vantagem do Donald Trump. E tem um ponto ali que é bem importante depois desse debate, que é 74% dos eleitores vendo o Joe Biden como velho demais para o cargo. E acho que está muito alinhado a esse desempenho do Joe Biden no debate. O outro é a pesquisa que fala a respeito de quem poderia substituir, né? Quem ganharia, na verdade, num provável cenário. E aí a gente tem o Joe Biden contra o Trump, tem a Michelle Obama e a Kamala Harris, que são dois nomes aqui que eu chamo a atenção. Vamos dar uma olhada, então, nessas pesquisas e acho que depois vale a pena a gente falar separadamente da Michelle Obama e da Kamala Harris, que são os dois nomes de destaque dessa pesquisa, que é Ipsos Reuters, perdão, do dia 29 de junho. Essa pesquisa Ipsos Reuters, ela mostra Joe Biden e Donald Trump empatados com 40% cada um. Então, o debate não teria provocado grandes mudanças. E a do New York Times mostra o Trump com um aumento aí de 6 pontos percentuais, ficando na frente do Biden, que também não é uma revolução, mas mostra talvez uma tendência. E esse debate, Gabi, ele confirmou todas as suspeitas que já existiam na primeira eleição. Porque quando o Biden ganhou da primeira vez, existia muita conversa a respeito da situação dele, capacidade cognitiva, isso já vinha, mas muito abafado. Agora explodiu. Mas essa pesquisa, onde eles vão botando Trump versus fulano, ciclano e tal, ninguém na pesquisa vence do Trump, com uma única exceção, que é a Michelle Obama, mulher do ex-presidente Barack Obama, o que é uma possibilidade zero de acontecer até hoje, porque ela nunca se interessou, nunca quis, sempre teve o nome dela ventilado, e ela nunca participou da política institucional. Ela nunca foi, eu brinco até que ela nunca foi eleita nem para síndica de prédio, porque nunca se candidatou. Se candidatasse, talvez fosse eleita. E isso é uma situação, assim, Gabi, que eu acho muito reveladora, né? Reveladora do desânimo da população com os dois nomes e dessa tendência perigosíssima de negar a política. O nome que vence é o nome que não está na política. Então é esse projeto de negação da política perigosíssimo, porque a política é fundamental, é necessária, através da política que a gente negocia as soluções do coletivo, né? Então você escolher um nome que não faz parte da política porque você quer negar tudo isso. Mas ela é a única que venceria do Trump numa pesquisa feita agora, né? A gente não sabe se você der chance a um outro nome, por exemplo, da governadora do Michigan, que tem muita popularidade no estado, se você botar o Partido Democrata para trabalhar o nome dela, quem sabe, ela já está muito perto ali do Trump, ela tem chance de passar ele nos próximos meses, né? Então isso aí não é nenhuma, assim, não é nada definitivo, digamos assim. Tudo pode mudar dependendo do trabalho que for feito. Elô, tem dois pontos importantes também de falar sobre a Michelle Obama e a Kamala Harris. Eu acho que essa negação da política é um ponto super importante que você traz. A outra coisa é que diversos especialistas já falaram que a Michelle Obama ela tem uma relação de proximidade grande com o Joe Biden, uma amizade, então ela não quer dar um passo por conta disso. E a outra coisa é que ela nunca quis se candidatar, já falou várias vezes sobre isso, que não tem interesse em entrar para a política. Então, esse é um ponto. E a Kamala, a outra coisa a respeito disso é que os aliados do Donald Trump já prevendo que ela é um nome interessante, segundo as pesquisas, né, da Ipsos com a Reuters, é de que a Kamala já está sendo fritada pelos aliados do Donald Trump, quer dizer, eles já estão se mobilizando contra um eventual nome da Kamala Harris. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Ela é sempre um nome que o Donald Trump está de olho, a equipe dele aparentemente já tem um material preparado
para soltar e atacar Kamala Harris. Especialmente, ela será alvo dos ataques por conta da questão migratória, porque a Kamala Harris é a porta-voz da política migratória do governo Biden. E é um ponto que o Donald Trump, com todas as suas mentiras, né, vai pegar firme. No debate ele falou, a culpa do desemprego dos latinos, dos negros, são esses imigrantes entrando aqui, todos bandidos, estupradores. É assim, é nesse nível a mentira que ele conta, né? Mas isso pega, isso provoca medo, é aquela política do medo, criar um inimigo para você mobilizar a população e tal. Então ele faz isso o tempo inteiro e a Kamala vai ser a pessoa que personificou a política migratória do Biden. E aí será um alvo fácil. Agora, a vantagem de escolher a Kamala é que ela, como parte da chapa Biden-Kamala Harris, ela pode herdar todo o dinheiro arrecadado para a campanha até agora. Um outro candidato só vai poder pegar a parte do dinheiro que é do Partido Democrata e não da chapa. Existe uma divisão aí. Então, mais da metade é dos candidatos e o restante é do partido. Eu estava olhando os números hoje. Então, agora, se você botar um candidato novo, também tem essa vantagem. Você vai dar uma energia nova na campanha e vai trazer mais doações para a campanha. Então, também pode ser um fator positivo, né? Então, é tudo bem complicado. É interessante, você citou, por exemplo, antes da gente falar a respeito desses detalhes da Kamala e da Michelle, a governadora do Michigan, que é a Gretchen Whitmer, também poderia ser um nome interessante, uma mulher também, assim como essas duas mulheres que aparecem com essa vantagem na pesquisa que saiu agora. Elô, para a gente fechar, quero saber também dos últimos acontecimentos, e tudo está mudando muito rápido na política dos Estados Unidos. A gente teve uma reunião do Joe Biden mostrando os governadores democratas mostrando um apoio ao Joe Biden depois do que aconteceu, né? Quero saber como é que tá essa mobilização, se o Biden tem apoio, se tá meio dividido, enfim, ou se pode tudo mudar também, porque de fato a gente tá vendo que as coisas estão avançando muito rápido depois do debate. O que acontece é que o Biden está trabalhando duro agora para conseguir o apoio que ele perdeu, né? E garantir o apoio dentro do Partido Democrata. Então, ele está ligando para as lideranças no Congresso, ele está ligando para o pessoal da institucionalidade do partido e fez essa reunião na Casa Branca com cerca de 20 governadores. E foi uma reunião aparentemente difícil, porque 2 deles, dentro da reunião, perguntaram abertamente ao Biden se ele tem condições de levar essa campanha adiante. E ele garantiu que sim, e que fez um exame recentemente, que está bem, apesar da porta-voz da Casa Branca, poucas horas antes ter dito que ele não fez nenhum exame, que ele faz o check-up uma vez por ano e que o resultado é divulgado. Então ainda criou mais um ruidinho aí na comunicação, mas o Biden garantiu que vai continuar, que tem condição, e os governadores saíram da reunião, não sei se por convicção ou por lealdade partidária, dizendo que estão com o Biden, apoiarão o Biden, que ele vai continuar. Então deram aquele recado que se esperava depois de uma reunião dessa. Imagine você se eles saem da reunião dizendo, não sei não, acho que não vai dar, né? Ia ser um desespero, né? Então, nos bastidores, acho que não está ninguém convencido, mas está todo mundo fazendo cálculo político. É mais fácil vencer o Trump mantendo essa candidatura do Biden ou é mais fácil forçar a saída do Biden e colocar uma outra pessoa já nos primeiros minutos do segundo tempo desse campeonato, né? Então, esse cálculo aí é que está todo mundo tentando fazer. Agora, só vai mudar se o Biden disser, ok, eu fiz a minha parte pelo país, agora é com vocês, uma nova geração deve assumir aqui esse fardo. Né? Vamos ver se ele vai fazer isso. Essa discussão tomou conta tão fortemente do noticiário, Elu, que é maluco, mas a história do Donald Trump também sendo condenado por fraude contábil quase não está se falando dessa história, né? Não fragilizou, acabou não fragilizando tanto a imagem dele, não afetou tanto quanto a gente imaginou. Quer dizer, o contexto é muito importante também, né? Influenciou, acabou mudando completamente o cenário.
Exatamente. Logo depois da condenação, teve um efeito. E no debate, o Biden chegou a dizer: a única pessoa condenada aqui nesse palco é você, é esse homem aí, ou é você, não me lembro exatamente como ele falou, mas ele tentou trazer isso à tona sim. Mas isso está totalmente sumido do noticiário com essa indefinição a respeito da candidatura do Biden. Porém, se houver um novo candidato ou acertada a decisão aí do partido de que vai ser o Biden mesmo, isso será trazido à tona novamente, não tenha a menor dúvida. Inclusive, Gabi, hoje às 9 da noite, horário do Brasil, 8 da noite lá em Nova York, vai ao ar uma entrevista que o Biden vai fazer mais cedo com a rede ABC, com o Jorge Stephanopoulos, que foi porta-voz do governo Clinton. Então, é uma tentativa dele de mostrar, diz a ABC que a entrevista não será editada, vai ao ar na íntegra, é uma tentativa dele de mostrar que está no comando das suas ideias, da sua cognição, da sua capacidade mental. Vamos ver. Aí volta para a discussão, com certeza. Tem muita coisa para rolar ainda, Elô, então a gente ainda vai voltar a conversar com certeza. Obrigada, é sempre um Com prazer conversar certeza. contigo aqui no CL sempre, Elô. Adoro conversar O contigo prazer e é meu, ouvir tua querida. experiência aí em eleições dos Estados Unidos. Vamos acompanhar, a gente tem muita água para Vamos rolar ainda. sim. Um beijo, até Uhum. mais. Valeu, querida. Beijo. A gente, nesse finalzinho, eu quero te lembrar também que faltam só 2 dias para a gente ter essa aula sobre tecnologia aqui no ICL, que é o Apocalipse Tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. Vai ser uma conversa do Eduardo Moreira com o Adam Alter, que é justamente especialista em relações humanas com a tecnologia, como que isso influencia no nosso comportamento. Tem tanta coisa em jogo e a gente está falando de eleição e justamente eleições e tecnologia tem tudo a ver. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente não pode deixar de trazer essa discussão quando a gente fala de política. Então, você tem essa oportunidade de assistir essa aula de graça, mas tem que fazer inscrição em detalhesicl.com.br. Você pode se inscrever para participar e assistir também essa aula que vai ser online, gratuita, no domingo, dia 7, 8 horas da noite. Fica a dica, não esquece que o prazo está acabando para você poder fazer sua inscrição. É isso, então. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. O próximo episódio sempre vai ao ar às 10h30 da manhã, para você que nos acompanha no YouTube ao vivo, sempre de segunda a sexta-feira. Depois tem Mercado Investimentos, depois Rolê CL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Lembrando, a gente está nas plataformas de áudio. Você que não conseguiu assistir ao vivo, você pode nos acompanhar em qualquer momento no seu dia e na plataforma da sua preferência, tá bom? Então a gente se encontra na segunda-feira, em Detalhes está de volta, tem feriado na terça-feira, mas a gente vai estar aqui firme e forte. Obrigada e até segunda. Faltam só 2 dias para a nossa aula Apocalipse Tecnológico, uma aula que vai ser dada por um dos maiores professores do mundo, Adam Alter, eleito o melhor professor da New York University, um dos 40 maiores professores de negócios do mundo e autor do livro Irresistible, que ficou como best-seller nos Estados Unidos por anos. Se você já está inscrito na aula, fica atento no seu e-mail, e lá que vão chegar as informações. A gente se vê domingo, dia 7, às 8 horas da noite.